Fala, meus queridos, tudo na paz? Essa é mais uma aula da disciplina de Comandos Elétricos Industriais. Na aula passada, nós estudamos sobre o contactor e vimos que o contactor ele tem algumas partes que são fixas, outras partes móveis, tem uma mola que vai fazer o retorno nessa parte móvel e temos os contatos de entrada da linha e os contatos da saída, como também os contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares nós temos abertos e fechados. Estudamos sobre esses contatos, a atuação desses contatos abertos e fechados, como também identificamos quem é A1 e A2, que é a alimentação da bobina, tá bom? Acionando a bobina, a parte móvel vai ser induzida, alterando também o efeito dos contatos abertos e fechados. Bacana? Então, esse é um dispositivo de acionamento, tá bom? Ele serve para acionar o motor. Porém, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a função desse outro tipo de equipamento aqui, chamado de relé bimetálico, também conhecido como relé térmico ou relé de sobrecarga. É o dispositivo responsável pela proteção do motor. Ah, Tobias, mas então quer dizer que o disjuntor ele não serve para proteger? Serve. O disjuntor ele serve para proteção, mas o relé térmico ele é responsável para a proteção diretamente do motor, tá bom? Como o próprio nome já fala, relé de sobrecarga, se caso acontecer uma sobrecarga no motor, ele vai proteger. Se caso acontecer, por exemplo, do motor travar, ele também já vai acionar e proteger o motor. Ou se faltar uma fase. Se faltar uma fase no motor trifásico, ele também já vai proteger e acionar a sua função, que é abrir e não deixar passar corrente elétrica para nenhuma das fases do motor. Então esse equipamentozinho aqui é essencial e fundamental. Não podemos deixar de colocá-los em nosso projeto de comandos elétricos, tá bom? Então, como o próprio nome fala, relé de sobrecarga, né? Quando houver uma sobrecarga, ele vai proteger. E o nome também fala de relé bimetálico. Por que bimetálico? Porque no seu interior existem dois metais de coeficiente de dilatação diferente. Então, esses bimetais, esses metais, quando passam a corrente elétrica acima do limite de proteção do relé térmico, esses bimetais eles aquecem e vão se dilatando. Então eles se dilatam de uma maneira que eles se afastam um do outro. Então mantém o quê? O circuito aberto. Então por isso ele já corta a energia elétrica total que vai para o motor. Então não recebe nada, o motor não recebe nada de tensão elétrica, nada de corrente elétrica, tá bom? Então ele é exatamente essa função que ele faz. Então, quais são as características principais do relé térmico? Ele pode ser o seguinte: ele pode ser instalado individualmente, dessa maneira aqui, com a base, ou seja, ele tem aqui a abertura para a base no trilho, então ele pode ser fixado no trilho, no quadro de comando, e essa partezinha aqui, ó, é a base, ou geralmente ele é encontrado dessa maneira aqui, com esses três terminais, que ele pode ser ligado no contator. Então nós na aula passada estudamos sobre o contator e ele é ligado no final do contator. Dessa maneirazinha aqui. Colocou ele, vai apertar. A segunda também. E o terceiro. Pronto. Então ele está fixo aqui. Ele está fixo aqui, tá bacana? Então, ó, observe só o seguinte, que ele repete essa parte que estava aqui, ó. 2, está aqui, ó, 4 e 6 está aqui. Então ele repete essa parte aqui, ou seja, o final do contator está aqui, porém ele está passando por onde? Pelo relé. Então o motor ele vai ser ligado aqui, tá bom? Então o motor vai ser ligado depois dessa grande proteção aqui, que é o relé térmico. Então o contator vai fazer o acionamento e ele vai fazer a proteção do motor. Se caso faltar uma fase, ele já tem um componente interno aqui que ele vai identificar se vai faltar fase, ele já dispara, ele já aciona, na verdade, se dilata o bimetálico, então já vai proteger. Se tiver sobrecarga, também. Se o motor travar, também. Como assim o motor travar? O motor pode travar por uma carga em excesso que ele não suporte no eixo, tá? Ele está uma carga no eixo em excesso. Então ele pode travar. Então se ele travar, aí ele já entra em acionamento e desliga o motor, não deixa o motor entrar em sobrecarga.
Se o motor entrar em sobrecarga, se não tiver ele, por exemplo, o que é que pode acontecer com o motor? O motor vai entrar em sobrecarga, vai aquecer as bobinas, e aí quando ele aquecer, ele pode derreter a parte isolante da bobina, entrando em curto. Popularmente chamando, que o pessoal tem um costume de falar, o motor vai queimar. Tá? Então se o motor queimar, vai ser preciso ou rebobinar o motor, ou substituir, comprar um novo. E aí sai caro, rebobinar sai caro, quase o preço de um novo. Nem sempre fica eficiente quanto ao novo, vindo da indústria. E comprar um novo, você já sabe que sai um custo bem elevado. Por isso, vale a pena investir no relé térmico. É um componente que deve ser casado com o contator, tá bom? Ele tem o seu contator compatível. Se eu colocar um relé térmico que ele protege um limite bem superior a esse, em um contator que ele tem uma proteção inferior, ele já não vai conectar. Então tem que ver o catálogo de ambos para ver se eles são compatíveis. E aqui tem uma informação bem interessante, tá? Quando esse contator, aliás, quando o relé sobrecarga, ele entra em atuação, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar aberto. E aí, se ele tiver nessa partezinha aqui, ó, no automático, essa partezinha que tiver no automático, ele vai ser religado. Só que deve-se tomar muito cuidado quanto a isso, porque o circuito de comandos que nós vamos estudar nas próximas aulas deve ter um intertravamento. Se ele tiver intertravamento, beleza, ele vai rearmar e não vai provocar nenhum dano a quem possivelmente possa estar fazendo uma manutenção. Mas se ele não tiver um intertravamento, o que vai acontecer? O motor já vai girar. Porque o bimetálico, ele, como eu falei no início dessa aula, ele se afasta, né? Só que depois de um tempo, ele retorna. Quando passar aquele aquecimento, aquela temperatura, ele já retorna e já fecha o contato novamente. Então ele já está pronto para funcionar novamente. E aí, se ele estiver no automático, ele já vai rearmar. Quando o bimetálico voltar, ele já vai rearmar. E o que tiver aqui pode ser acionado, dependendo do circuito que foi projetado, que foi executado no projeto. Então, se ele tiver no manual, modo manual, quando o relé bimetálico entrar em função, por exemplo, o motor entrou em sobrecarga, aí ele já volta aqui e só vai ser rearmado quando você vier de forma manual. Tá bacana? Essa partezinha vermelha, para que serve? Tem o nome aqui, stop. Ele também é um teste. Ele serve também para fechar, para desligar o circuito, como também serve para testar, no momento que você energizar o circuito e ver se ele está atuando livremente, se está atuando normalmente. E esse disco aqui serve para você regular a corrente que ele vai proteger, o limite da corrente que ele vai proteger, tá? Então aqui, ó, bem interessante. E próximo desse disco ele tem um sinalizadorzinho aqui, ó, um indicador visual. Como está vermelho, significa que o relé não foi disparado. Então, se tiver verde, significa que ele entrou em atuação. Tá bacana? E uma parte bem interessante também, ó, os contatos. Ele tem contatos auxiliares. 95, 96 é um contato fechado e o 97, 98 é um contato aberto. Só que esses contatos aqui nós podemos ligar nos circuitos de comandos. No circuito de comandos, o contato fechado, logo no início, caso o relé entre em ação, em atuação, ele já desliga o circuito de comandos, que é o circuito que nós vamos colocar para as botoeiras e sinalizadores, e ele também vai desligar o circuito de força, que é o circuito diretamente para o motor. Ele vai deixar os dois em segurança, fazendo com que quem for realizar a manutenção não sofra um acidente elétrico. Tá bacana? E esse aqui, ó, 97, 98, nós podemos colocar sinalizadores. Uma lâmpadazinha para identificar quando o relé entrou em atuação, o que o motor desligou porque ou houve sobrecarga, ou houve falta de fase, ou aconteceu do motor ficar travado, tá bom? Então, pessoal, sim, só para a gente encerrar aqui, ainda tem uma parte que é bem interessante. Dentro do relé térmico, ele tem dispositivos internos, né? Como já foi citado, ele tem dois dispositivos que vale destacar nessa aula, que é importante destacar. Um é chamado de dispositivo compensador, o qual ele vai impede que a temperatura externa, ou seja, só o calor externo, calor ambiente, ele interfere na execução, na parte interna do motor. E o outro, ou seja, está lá no quadro, recebendo o sol, e aquele calor ele não vai fazer com que o bimetálico ele se abra, tá?
esse dispositivo ele impede que isso aconteça, que o sol venha, ou então qualquer outro calor de qualquer outro objeto venha, por exemplo, de uma máquina, de um forno, esteja próximo do quadro de comando, e ele faça com que o bimetálico ele se abra. Ele já interfere isso. E o outro dispositivo é chamado de diferencial, que ele monitora todas as fases que estão aqui saindo do relé. Então essas 3 fases aqui vão ser monitoradas. Faltou uma fase, ele já aciona, tá? Então ele tem esses 2 componentes aí, ó, que é muito importante para a proteção do nosso motor. Resumindo, ele serve para fazer a proteção do motor. E para a gente finalizar essa aula, é importante porque nas próximas aulas nós vamos estudar sobre simbologias e acionamento, sobre circuitos. Então aqui vem a simbologia do relé térmico. Aqui na simbologia nós temos esse quadrado e aqui, ó, primeiro contato, 1 e o 2, aqui o terceiro, 3 e 4 e aqui o 5 e 6. Ó. Geralmente representado por F, Fx, Fz. Então aqui nós temos o contato de força. Aqui nós temos o contato fechado, que é o 95-96. É só você lembrar, 95-96, contato fechado do relé térmico, o Fx, representado por Fx. E o 97-98 é o contato aberto do relé térmico, tá bom? Nós temos esses 2 contatos. Só para a gente finalizar aqui, ó. Analisa só. Aqui nós temos a simbologia de força do relé e aqui nós temos a simbologia dos contatos auxiliares do relé. Por que eu consigo identificar que é contato auxiliar do relé? Devido a esse 95-96, 97-98. Já o relé vai terminar 3-4 se for aberto e o outro é 1-2 se for fechado, né? Por exemplo, 13-14, contato aberto, 21-22, contato fechado. Isso do contator. Já o relé não, 95-96, 97-98. E o que significa essa linha tracejada? Significa que a atuação ele vai estar interferindo nesses 2 contatos aqui. Ou seja, o relé entrou em atuação, 95-96, que é normalmente fechado, vai se tornar aberto em momento de atuação. O 97-98, que é normalmente aberto, vai se tornar fechado em atuação, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos estudar sobre diagramas de comandos elétricos, entrando nos circuitos sobre intertravamento, acionamentos e partida direta. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida comentem, como esse vídeo está sendo gravado, mas na aula ao vivo vocês poderão tirar as suas dúvidas, como também no WhatsApp ou aqui mesmo no YouTube ou no Google Sala de Aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus.